Alô, 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 seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. No Justo da Minha Vez de hoje, a terra. Reforma agrária popular, nacionalização da terra e o fim do monopólio privado da terra. Tá lá no site da UP e é como eu vejo isso, então dá uma olhada também. A reforma agrária parece algo muito revolucionário, coisa de ditador, coisa de, oh meu Deus, vão tomar a minha terra. Mas não é nada mais do que garantir que todas as pessoas possam ter um teto. Como você já deve ter visto no vídeo anterior, onde a nossa hora não passa de US$ 2, e se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que tá bem legal. É impossível comprar uma casa hoje com um salário tão baixo. É um absurdo que a gente demore uma vida inteira para garantir um teto. E olha, eu preciso ser sincero aqui contigo. Eu não sei quem você é, e eu não gosto de você, e eu nem te conheço, e tá tudo bem. Pode ser até que eu te conheça e continue não gostando de você. E isso não é um problema, porque eu não preciso gostar de você para saber que o mais quero hoje é que você não durma no relento, no céu aberto, fora de casa, sabe? Para mim é muito importante que você tenha um abrigo hoje. E um abrigo decente, que você tenha o que comer, que você tenha uma casa confortável e apropriada para sua família, para suas necessidades, adaptada para suas necessidades também. E não só para você, mas também para suas gerações futuras, né? Para os seus filhos, para os seus netos. E para que no futuro a gente possa diminuir o número de casas no fundo da casa da sogra, sabe? E que a gente possa ter um terreno para cada família e não várias famílias em um terreno. E que a cada dia que passa, infelizmente, os imóveis vão ficando cada vez mais caros. E aí é quando a gente começa a ver que o modelo capitalista que a gente vive não funciona. E segura, campeão, que eu vou te provar que é o modelo capitalista, tá? Porque se você compra algo a R$ 100 e depois você vai revender, você vai querer ter um lucro sobre isso. Porque afinal de contas, estamos no mundo capitalista e o que você mais precisa no capitalismo é ter lucro. Então, se toda vez que a gente compra algo e vamos vender no futuro, isso mais caro do que compramos, os imóveis também. Porque, a não ser que você seja pobre, mas a regra é diferente. Mas no mundo capitalista, se você compra um imóvel, né, a 100, você vai querer vender ele a 120, 130, 140, 150. Então você sempre vai querer ter um lucro sobre isso. Quando você é pobre, não. Quando você é pobre, se você tem um imóvel e você tem dívidas, você vai vender o seu imóvel para pagar suas dívidas, né? E aí vai ser um eterno aluguel depois. Então, por qualquer crise, por qualquer momento que você passe, de repente na sua vida, você vai se ver na necessidade de vender seu teto para viver de aluguel, para ir diminuir, para ter uma casa menor, seja lá qual for o problema, um problema de saúde, um problema. Acontece milhares de problemas todos os dias na nossa vida, sabe? E quando a gente é pobre, a gente tem que honrar as nossas dívidas, porque senão, mano, já era pra nós. Mas com um playboy é diferente. Com um playboy, quando ele tem uma casa, ele pode segurar mais tempo para que aquela casa valorize e aí ele possa vender com um lucro maior. O cara já vai vendo assim, olha, já paguei 300 mil no meu apartamento, já paguei mais 200 mil de juros, então 200 com 200, 400, e aí o imóvel já fica mais caro e aí a gente vai comprar ele mais caro e quem vai ganhar com isso é de novo o banco. Então, toda vez que a gente está comprando um imóvel, toda vez que a gente está vendendo um imóvel, a gente está pagando juros sobre isso. Alguém está emprestando esse dinheiro para a gente e cada vez ele vai ficando mais caro. Não só por causa da lógica capitalista, onde você compra um imóvel, você vai vender ele mais caro e mais os juros do banco. E eu entendo, né? Mas não é justo, mano, porque cada vez que ele fica R$ 100 mil mais caro, são 10 anos recebendo um salário mínimo para pagar um imóvel. Olha que doideira, mano. Cada vez que a gente passa um imóvel para frente, ele fica 10 anos mais caro para nós, para as futuras gerações. Isso é um absurdo, mano. Todo mundo que tá vivo já, nossos amigos, companheiros brasileiros, todo mundo deveria ter já o seu próprio teto. E a gente, como sociedade, deveria já começar a planejar a moradia das futuras gerações. Isso é extremamente importante.
Com relação à moradia, eu sempre imagino um morcego, né? Um morcego precisando de descanso. E ele vê uma caverna e ele dorme naquela caverna, porque naquela caverna não tem cerca, naquela caverna não tem portão, naquela caverna é só uma caverna, né? Onde ele pode passar a noite. E no dia seguinte ele é acordado por outro morcego e o outro morcego falando: Olha, você não pode dormir aqui porque essa caverna também é minha. E ele falou: Senhor, a caverna não tem nome, né? Tipo, o senhor não estava aqui, por que eu não posso dormir aqui? Ele fala: Não, eu moro lá na outra ponta da montanha, mas essa caverna aqui também é minha. É algo meio doido, sabe? Todo mundo hoje, na hora que o sol baixar e a lua aparecer à noite, todo mundo vai precisar dormir, todo mundo precisa ter um teto. Não é nada muito difícil não, mano. Só que como é que a gente pode fazer isso como sociedade, como cidadão brasileiro? Como é que a gente exige coletivamente para que todo mundo tenha acesso? Isso é importante a gente repensar. Tem espaço para todo mundo. Trazendo para o mundo real, né? A cidade de São Paulo tem 600 mil casas vazias e 60 mil pessoas na rua. O mais doido é que 99% dessas pessoas que estão morando na rua de São Paulo, do Brasil todo, são brasileiros. São cidadãos, como eu, como você, que tem uma galera que fala que as minas não podem ter abortar e tal. A gente é responsável, então, como sociedade, para acolher e cuidar de todas essas pessoas. E essa é a treta. A gente precisa dar abrigo decente para todas essas pessoas. E o importante é você entender que essa reforma agrária atinge você que mora num cubículo de um quarto no fundo da casa da sua sogra, até você que acha que tem um sítiozinho no interior de alguma cidade desse paizão. Tipo, você tem direito a mais terra, sabe? É um punhado de pessoas que dá para contar na palma da mão é dona de 50% da nossa terra fértil, né? E eu não gosto de você e tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Só a gente precisa se entender pra gente construir um país juntos. É um momento mais do que ideal e é um momento em que a gente pode dialogar. Eu não sei de onde você tá, não sei onde você mora, o que você vive, o que você come, mas a gente precisa dialogar pra gente saber como é que a gente vai dividir esse país todo entre nós, para nós do presente e para o nosso futuro. Como pessoas, qual é a nossa identidade? Quem somos nós? E eu definitivamente acredito que isso faz a diferença. Eu quero viver num país mais justo, com mais segurança. E é o que me faz querer trabalhar com você e para você nessa construção de mundo. Essa é a oportunidade que nós temos de mudar as coisas. A terra é nossa, o Brasil é nosso. Aproprie-se também das terras raras que são suas. E presta atenção, estão vendendo a preço de nada. De novo, a família está com a direita, dona das grandes terras, e não quer dividir esse solo em que você trabalha, em que você cria sua família, em que você tem seus laços, em que você tem a sua rede de apoio, que tem seus amigos. Tem as pessoas que você gosta, mano. E eu te convido a usar toda essa nacionalidade para todos nós. E que a reforma agrária tem que ser para todos nós. O Brasil é para todos nós brasileiros. E enquanto isso, a gente está se matando para pagar por uma vida inteira por um pedaço de terra, porque na gringa não é assim, tá? Pagando um eterno aluguel que jamais dá para obter a paz com um salário medíocre, sempre pagando para viver. E assim, meu amigo direitista, bolsonarista, o seu candidato a presidente em 2030 deu um desconto de 90% para comprar em terras invadidas. O problema é que ele não vendeu para a população, ele não vendeu para geral, ele não abriu recurso. Ele decidiu vender essas terras para o Odebrecht. Sabe a Odebrecht? Aquela que reformou o sítio de Atibaia, que você fica me enchendo o saco. Ai, o Lula. Então, parece que eles têm novos amiguinhos. Fica aqui agora com essa reportagem do UOL. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enviar para os seus amigos de esquerda, seus amigos de direita, porque a gente precisa trocar ideia e entender o que a gente quer de verdade e como fazer isso e parar de ser otário, hein? Se liga, vem comigo. Um grande abraço.
Tchau. Não. Segura. E assiste e continue aí no canal. No episódio de hoje do UOL Prime, vamos contar uma história que se passa lá no Pontal do Paranapanema, lá na pontinha do mapa do estado de São Paulo, na pontinha oeste, onde o rio Paranapanema deságua no rio Paraná. É uma região cujas terras são disputadas há décadas. Por quê? Porque é uma região de terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras públicas, mas que não tiveram destinação, seja para proteção ambiental, seja para defesa militar. Mas, por causa disso, acabaram sendo ocupadas, cultivadas e edificadas sem que as pessoas e empresas que tomaram posse dessas terras tivessem um título de propriedade legítimo. Ou seja, não tem escritura definitiva. Isso provocou, várias vezes, até conflitos violentos, como por exemplo entre poceiros, grileiros e sem terras. A história é antiga, vem lá do século XIX, mas tem novidade. E é uma novidade bombástica. O governo Tarcísio de Freitas está oferecendo descontos de até 90% sobre o valor dessas terras devolutas. Está vendendo. Para quê? Para que os ocupantes regularizem a posse e a transformem em propriedade por um preço para lá de camarada. A maioria dos ocupantes, é claro, é do agronegócio. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime.